A gente vai falar sobre um assunto que chama a atenção dos pais. A gente sabe de verdade que as mensalidades têm que ser pagas todo mês, não é isso? Seu filho, estando ou não presencialmente, as mensalidades devem ser pagas. E nada melhor do que você ficar atento sobre esse assunto, porque a partir de agora nós vamos estar com o quadro Direitos e Deveres, porque hoje é terça-feira. E hoje nós vamos falar sobre os direitos e deveres a respeito das escolas e também do aluno em caso de inadimplência. Quem vai nos tirar essas dúvidas é a nossa advogada Hanna, na verdade Ossano, tá certo. E que veio hoje falar sobre mensalidades, dívidas de mensalidades, né? Pode, na verdade, ser impedido ou não das nossas crianças assistirem aula? Como é que fica essa situação hoje? Continua da mesma forma ou teve algumas mudanças? Muito bom dia. Bom dia, obrigada aqui pelo espaço, pela oportunidade. A gente que agradece pela sua presença, para a gente falar sobre esse assunto, porque mudou muito nesses dois anos, podemos dizer, né? Do ano passado para esse ano de 2021, os nossos filhos já não estudam mais como deveriam estudar, né? Tudo mudou. E relacionado a valores, mensalidades, mudou alguma coisa? É importante ressaltar que essas mensalidades abrangem também o nível superior. Sim. Então, é tanto para o ensino infantil, o ensino médio, o ensino superior, ou seja, aquela relação da instituição com o aluno. Sim. Né? Porque surgem muitas dúvidas sobre todos os tipos de estudos, cursos, né? Muita coisa tem mudado realmente. E às vezes o próprio cliente final não sabe, né, quais são os direitos dele, o próprio direito do consumidor na hora de pagar essas mensalidades. Às vezes ele de uma certa forma pode até estar passando por vergonha diante de uma situação que não está fácil para ninguém, né? Perfeito, é exatamente isso. Com a pandemia, né, veio a dificuldade, muitas vezes, dos pais ou daquele aluno de arcar com a mensalidade em dias. E aí, o que é importante, antes de tudo aqui, ressaltar que essa relação do aluno com a instituição é uma relação consumerista, ou seja, abrange o Código de Defesa do Consumidor. E o que isso tem a ver? É que nenhuma cobrança pode ser vexatória. Sim. Por exemplo, está aqui numa aula online, todos os alunos, e chega um professor falando: fulano, você está devendo a mensalidade. Ou você não vai assistir a aula. Exatamente. Pode acontecer esse tipo de coisa? Não pode barrar. Esses tipos de cobranças vexatórias não podem, e isso é pelo CDC. Mas existe uma lei específica em relação a essas instituições de aluno com a escola, com a faculdade. É a Lei 9.870 de 99, que fala exatamente isso. Que no caso de inadimplência, nenhum aluno pode ficar impedido de assistir aula, de receber algum documento, boletim, diploma. E isso às vezes acontece, né? Às vezes existem situações, mas é bom que esse cliente final, ele saiba, né? O pai, a mãe ou até o próprio estudante, que o colégio não pode fazer isso. Segurar documentos e impedir que esse aluno, de uma certa forma, prossiga, né? Exatamente, não pode barrar de frequentar as aulas. Hoje em dia as aulas, muitas escolas ou faculdades são híbridas, né? Ou então não pode barrar de assistir aquela aula online por conta da inadimplência. O que pode ser feito? Incluir o nome no SPC e Serasa ou enviar uma carta de cobrança. Ou até facilitar a vida desse cliente para que ele possa pagar da forma como ele realmente pode, né? Isso também pode acontecer ou não? Isso seria uma negociação, Sim. né? Hoje em dia está muito hábil a questão da mediação, da negociação. Só que aí ia ficar entre a instituição e o próprio aluno, né? Relacionado a estágio. Vamos falar das faculdades, né? O aluno que está inadimplente, ele vai ser impedido de fazer o estágio dele por causa da inadimplência? Não, mais uma vez, isso não pode ser impedido por conta de inadimplência, né? O que pode ocorrer? A instituição
até acabar aquele período letivo, tem que esperar acabar. Aí não pode fazer a rematrícula, no caso, mas tem que esperar acabar aquele período letivo. Porque, por exemplo, se for na escola, é o ano letivo, né? Se for em faculdade, é o semestre. Então, tem que esperar acabar aquele semestre para poder barrar essa rematrícula, no caso, pela inadimplência. Mas não pode ser feito durante o ano letivo ou durante o semestre. Então isso pronto, jamais. fica aí, gente, a história de que pode acontecer do nome pro Serasa? Pode sim, isso não vai ser impedido. Mas o que não pode ser impedido é que você possa ser a pessoa que vai frequentar as aulas, que vai receber a questão dos documentos, né? Não pode ser tirado de jeito nenhum o nome da chamada, né? Ele vai estar lá como um aluno que está pagando a mensalidade mesmo que ela esteja inadimplente. Isso com todos os seus direitos, igualmente um aluno inadimplente. Mas muita gente me pergunta, mas e no caso de eu ser barrado de receber meu diploma por conta disso? Qual é o direito dele? O que ele pode fazer? Né, no caso de qualquer direito desse ser lesado, do aluno ter lesado o seu direito, ele pode primeiramente, sempre aconselho, procurar o PROCON, fazer uma denúncia, registrar. Posteriormente, procurar um advogado de sua confiança para que ingresse numa ação, a ação cabível, para poder ter seu direito exercido. E relacionado às provas, né? A criança ou até mesmo a pessoa que está inadimplente, as provas serão impedidas de serem feitas? Não, o aluno deve fazer, tem o direito de fazer as provas igualmente àquele aluno que está adimplente. É exatamente como eu falei, né? Que está todos os direitos dele dentro da instituição, elas não podem ser tiradas? Não podem. É tudo descrito na lei 9.870 de 99, que é uma lei específica somente para esses casos de instituição e aluno. Quais seriam as dicas, como advogada, como profissional da área, quais seriam as dicas para o pai e para a mãe nesse exato momento que está passando por essa situação? Nesse caso, sempre eu aconselho tentar resolver administrativamente, procurar um diretor, né, da escola para tentar adimplir essa situação. No caso, ele sendo barrado de o aluno estar assistindo a aula, ou estar passando vexame, do aluno chegar em casa e dizer, pai, fui cobrado isso na frente dos alunos. Porque isso pode acontecer. Pode acontecer. Né? Chegou o final do ano, o filho terminou o ano e tá lá, passei de ano. No caso, a pessoa só vai poder receber ou só vai passar para uma outra série ou muitas vezes ir para um outro colégio se ela tiver resolvido a inadimplência, ou esses documentos nesta situação podem ser impedidos? Não, no caso, o aluno pode ir para outra instituição. O que deve ser feito nesse caso da inadimplência? A instituição deve cobrar judicialmente esse pai ou esse aluno, no caso que está devendo a matrícula, né? Ou seja, não vai envolver barrar a educação de ninguém. Nem também deixar de receber os documentos, o que é necessário para que ele vá para uma outra instituição. Diploma, né? Histórico escolar, boletim, nenhum desses documentos podem ser barrados. Aí, como eu falei... Não deixa de ser um constrangimento também, né? Exatamente. Como eu falei, no caso de barrado, procurar o PROCON ou um advogado de sua confiança para poder ter essa obrigação de fazer, no caso, na obrigação da escola, da instituição, entregar aquele diploma. Muito bom. E a gente fala assim do cliente, mas a gente também pode chamar a atenção do próprio dono de instituição, né? De que ele também tem lá os direitos dele e observar também quais são os deveres, né? Para que ele não venha ter problemas futuros. Exatamente. Os deveres da instituição, né? Que são exatamente esses que estamos falando. Não barrar do aluno estar assistindo a aula, não cobrar na frente dos demais colegas, não barrar qualquer que seja boletim, histórico escolar, qualquer documento que o aluno precise, porque ele vai, uma questão que pode ser cobrada judicialmente, a questão da inadimplência, dos valores em si. Pode, no caso, né? Eu acho que o mais provável mesmo é fazer um acordo ali entre as partes do que ir para Tá certo, doutora. Quem quiser entrar em contato, quiser tirar mais dúvidas, pode falar?
Através da OAB? Pode falar através da OAB, eu me seguir nas redes sociais, @hanaorsano.adv. Tem sempre dicas interessantes, né, doutora? Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada, tá bom? É o Direitos e Deveres, que toda terça-feira vem aqui para te dar aquelas ideias e mais do que isso, deixar você atento com seus direitos e também com seus deveres.